Bom dia, bom dia. Estamos começando a live número 11 de imunidade emocional. Bom dia, Fabi. Como estamos? Bom dia, Dedé. Como estamos aí, pós-feriado? Tomando um café aqui. Bom dia, Rei, Matheus, Luci, Norton. Bom dia, pessoal. Aguinha. Bom dia, Lu. E aí, como estamos? Betinha, Carol, Babi. Pessoal, pra mim não foi tão fácil não, viu, acordar hoje, confesso. Pós-feriado, por mais que eu tento dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, exercício e meditação já foi. Que beleza, Dedé. Eu hoje... Adila, bom dia. Tia Adriane. Eu hoje não consegui... Ou melhor, eu consegui acordar, mas eu não acordei pra meditar antes. Vou meditar depois. E aí, vocês conseguiram? Estão recebendo no Telegram a meditação... Tô mandando pra vocês, né? A meditação lá no Telegram, tá dando pra fazer. Ana, bom dia. Eu tô mandando meditação bem mindfulness pra vocês. Aquela meditação que eu mandei lá no Telegram, ela foi uma meditação de mindfulness. Então, uma meditação bem prática, assim, de um exercício realmente de concentração. Pra vocês fazerem antes da live ou depois da live. Geralmente eu faço antes da live, hoje não fiz antes, vou fazer depois. Pessoal, hoje, no nosso último encontro, vou meditar quando terminar aqui, eu também vou meditar quando terminar aqui, Rê. No nosso último encontro, o áudio como é que tá? Tá funcionando o áudio? Ainda vou entrar no Telegram. Marcelo, bom dia. No nosso último encontro, a gente falou sobre sono, né? Sobre disciplina, o que a gente precisa ter para dormir bem. Que compromisso que a gente precisa fazer. E aí hoje a gente vai falar sobre julgamentos. Sobre os julgamentos que a gente... Legal, o áudio tá ok, obrigado. Sobre os julgamentos que a gente tem com a gente mesmo e sobre os julgamentos que a gente tem com as outras pessoas. Eu fiquei refletindo muito, na verdade, sobre qual que seria o tema dessa live e tinham me vindo dois temas assim em mente. Um foi liderança e aí depois me veio essa questão assim do julgamento. Ontem consegui pela primeira vez desligar o celular 2 horas antes de dormir. Que bom, Ana! Essa, assim, não é todo dia que eu consigo fazer isso, né? Ontem, por exemplo, eu falei pra vocês que tomar Guaraná à noite é um negócio que me atrapalha. Eu tomei ontem e tomei anteontem à noite. E, enfim, dormi tranquilo, assim, não me atrapalhou não. Não é todo dia que eu consigo fazer isso do celular, mas eu tento, o celular é a prática que eu mais tento fazer. E que eu mais consigo, que é desligar o celular no mínimo 2 horas antes de dormir. Então, assim, como pra mim o meu horário de dormir é às 10 horas da noite... Gosto de estar dormindo antes disso, meu ideal mesmo é estar dormindo já às 9h30. Então, 8 horas da noite, talvez um pouco antes, mas geralmente 8 horas da noite, celular no modo avião. Pra conseguir, né? Tá dormindo pra 10 horas da noite já estar dormindo. Então, a gente falou muito sobre disciplina, né? Ter consistência e tal. E assim, claro que tem dias que a gente não vai ser disciplinado, que a gente vai fazer tudo o contrário do que a gente prega. Terão sempre esses dias que a gente vai fazer tudo o contrário do que a gente prega. E tá tudo bem também. Eu acho que é importante a gente sempre saber assim, eu tô fazendo tudo o contrário do que eu prego aqui, mas esse não é o que tá certo pra mim. Não é o que tá certo pra mim. O legal pra mim é eu me manter, né, dentro da minha rotina, com a minha disciplina. Então, acho que é importante a gente saber o que é o certo pra gente conseguir sempre voltar, né? Pra gente conseguir ter a disciplina.
Não vangloriar também o fato da gente estar fazendo errado. Porque senão a gente acaba persistindo nesse caminho do fazer errado, né? Errado de acordo com o que a gente sabe que é bom pra gente mesmo. Mas também, se a gente... É o que ele falou, assim, é importante ter consciência, né? É importante a gente saber que a gente tá fazendo alguma coisa e a gente saber as consequências daquele ato. Mas se a gente fizer uma escolha, sabe as consequências não são boas, a gente mesmo assim fez a escolha, também tem, e aí a gente começa a falar um pouco sobre julgamento, também tem a questão do arrependimento, né? Do não arrependimento. Quem se arrepende não aprende. Anota essa. Quem se arrepende não aprende. Porque o arrependimento ele acaba sendo uma energia que deixa a gente preso no passado. Então eu fiz alguma coisa e aí eu fico pensando, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter feito aquilo. E aí eu não aproveito a oportunidade de aprendizado que aquela situação trouxe. Então quem se arrepende não aprende. A gente não quer se arrepender das escolhas que a gente faz. A gente faz a escolha, a gente quer enxergar com clareza as consequências das nossas escolhas, mas a gente não se arrepende. Até porque cada escolha que a gente faz, ela serve como um aprendizado. É mais um degrau que a gente sobe. Então, por exemplo, eu falo que eu não tomo café, né? Hoje eu tô tomando café, porque foi difícil pra mim acordar. Aí eu acordei e tal, falei, nossa, acho que hoje eu vou preparar um café. Terão consequências, vou ficar acelerado. Daqui a pouco vocês vão ver, eu tô assim na live. Mas, enfim... Eu fiz a escolha, eu tô sabendo o que eu tô fazendo. Mas aí como que nós mudamos se não nos arrependemos? Bom ponto, Rê. A gente não precisa ficar preso no passado, com o pensamento preso no passado, pra gente fazer a mudança, né? A gente pode simplesmente observar o que a gente fez e as consequências daquilo. Então eu vou observar, hoje eu vou tomar um café. Vamos ver se à noite eu vou estar levemente mais acelerado. Provavelmente sim, porque eu já conheço. E já define o tema da nossa live. Então provavelmente sim. Então a gente não precisa se arrepender, a gente não precisa ficar preso lá no passado, remoendo, né? Porque o arrependimento é essa energia de ficar remoendo o que está acontecendo lá no passado. E aí eu saio do presente. Nossa, eu fiz aquilo, eu falei daquele jeito com aquela pessoa, eu não deveria ter falado daquele jeito. Eu posso simplesmente observar o que aconteceu, falar, eu não gostei das consequências, mas emocionalmente falando, eu me perdoo por ter agido daquele jeito. Porque naquele momento eu agi de acordo com o que eu achava que era o melhor. Então percebe a diferença entre a gente revisar o passado sem arrependimento e com arrependimento? O arrependimento é carregado de culpa. E acaba não focando nas soluções no futuro. É isso aí, Carol. Então, assim, o arrependimento, ele vem carregado com a culpa. E aí, o que é a culpa? Aí a gente entra na nossa live de hoje. Gente, vocês estão falando aqui, eu tô lendo e tal, mas eu vou manter o raciocínio da última live, porque às vezes eu leio aqui e eu acabo me perdendo um pouco. Então, aí depois eu volto tal e falo com todo mundo. Então, bom dia pra todo mundo. Vou seguir aqui com o raciocínio. Vocês, por favor, continuem escrevendo as ideias que vocês têm e aí eu vou vendo depois. Então, o que é o sentimento de culpa? É interessante a gente perceber uma coisa. A gente sente culpa quando a gente age diferente do que a sociedade espera da gente. Quando a gente age contra a expectativa social, aí a gente sente culpa. Existem duas vontades. Existe a vontade individual, a nossa vontade, e a gente, enquanto indivíduo, a gente vai atrás da verdade. A gente tem esse instinto de ir atrás da verdade. Mas existe a verdade social. E a verdade social, a sociedade, ela busca o consenso. É todo mundo pensando igual. Porque a sociedade funciona melhor quando todo mundo pensa igual. Quando existe previsibilidade. Quando a gente sabe mais ou menos como é que vai ser o comportamento de cada um. E isso é o oposto do comportamento individual. Porque a gente, enquanto indivíduo, a gente busca a verdade. A gente busca a individualidade. E cada indivíduo é de um jeito. Então, o arrependimento, ele está muito relacionado a gente ir contra a vontade social. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, uma mãe, vou dar um exemplo de uma mãe. Que eu já vi isso muito, né? A mãe que tem o sentimento de culpa. Sente culpa porque não está conseguindo dar a atenção necessária para o filho,
Sente culpa porque agora no home office, né, não tá conseguindo ter paciência para cuidar do filho. E o que é essa culpa? Essa culpa nada mais é do que ela ir contra o que a sociedade espera dela. Então, teoricamente, a mãe ela tem que ter toda a paciência com o filho. Teoricamente, né? Ela tem que ter toda a paciência com o filho. Então, se ela não tem toda a paciência com o filho, ela sente culpa. E é interessante a gente perceber, vamos fazer um exercício pro outro lado agora do pai. O homem, geralmente, ele não vai estar tão carregado dessa culpa. De tá sendo um pouco menos paciente com o filho. Essa carga acaba sendo um pouco maior sobre a mulher do que sobre o homem. Exatamente por causa dessa convenção social. Porque a sociedade entende que a mulher tem que ter paciência com o filho. Que a mulher tem responsabilidade pelo filho. E aí muitas mulheres se carregam com esse sentimento de culpa. Exatamente porque ela, na realidade, na prática, na individualidade dela, quando ela vai existindo e buscando a verdade, as coisas vão acontecendo, ela não tem toda essa paciência. Algumas têm, algumas não têm toda essa paciência. E aí entra a culpa, e aí entra... Esse ponto aí é um ponto de machismo, mas tem também as imposições em relação ao homem. Né? A gente vai falar daqui a pouco. Tem também várias imposições em relação ao homem. Por exemplo, o fato do homem, aquela questão da expressão dos sentimentos. Então o homem, se ele é muito... se ele expressa muito os sentimentos dele, muitas vezes ele vai se sentir culpa porque ele não tá fazendo o papel de homem dele mesmo. Então ele não tá sendo homem o suficiente. Porque quem pode chorar, quem pode expressar os sentimentos é a mulher. Então se o homem tá chorando, ele se sente culpado por isso. Percebe? E aí é uma coisa que... E aí é o julgamento que a gente faz com a gente mesmo em relação ao que esperam da gente. O tempo todo isso tá acontecendo, né? A pessoa, por exemplo, que gosta de alguém do mesmo sexo, ela sente culpa. No início da vida dela, ela sente culpa. Eu senti muita culpa na minha vida. Exatamente porque, assim, eu falava assim, não, mas eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo, mas tá errado. Tá errado. Porque a sociedade, como um todo, diz que isso é errado. E aí começa um conflito entre a minha vontade individual, a minha verdade individual e a verdade da sociedade. E aí desse conflito pode surgir a mudança, a independência, você perceber assim, bom, então se tem várias coisas que a sociedade diz que é uma coisa e eu tô sentindo que é outra, eu percebo que eu não preciso ir de acordo com a vontade social. E aí eu começo a expressar a minha individualidade na maior potência. Só que muitas vezes antes disso acontecer, acontece a culpa. Na verdade, tem muita gente que fica ao longo de vários anos sentindo a culpa. Entendeu? E essa culpa, eu me senti uma pessoa ruim por ser gay. É exatamente isso. E mas assim, o fato de ser gay talvez é uma coisa grande, assim, mas a mãe sente culpa por não conseguir dar toda a atenção pro filho e por não ter paciência. O pai sente culpa porque ele não consegue sempre ser um porto seguro ali, sempre tá firme. Tem dias que ele fraqueja. Então, esse sentimento de culpa, gente, tá todo mundo sentindo. Todo mundo, a gente tem isso. Que é a gente querendo expressar a nossa verdade individual, quem a gente realmente é, e a sociedade impondo que a gente seja de um jeito enquadrado. E da mesma forma que a gente tem a nossa bioindividualidade, né, que é a nossa individualidade da nossa biologia, da nossa genética, e a gente fala muito sobre isso aqui, a alimentação é diferente para cada um. Não adianta a gente falar em padrões de alimentação. Não adianta. A gente tem que conhecer o nosso próprio padrão. A gente tem que conhecer como que a gente se alimenta melhor. Da mesma maneira, não adianta a gente falar sobre padrões de comportamento. A gente tem que entender qual é o nosso próprio padrão de comportamento. Um outro sentimento de culpa que acontece muito é os filhos em relação aos pais. Eu vejo muitos filhos que se sentem mal porque não conseguem dar toda a atenção para os pais. Eu não consigo ter paciência com a minha mãe, eu não consigo dar toda a atenção. E também é um sentimento contraproducente.
Entende? Contraproducente. Ele atrapalha a produtividade, esse sentimento de culpa, que é, não, mas um filho tem que dar toda a atenção pros pais, mas eu não consigo dar toda a atenção pros meus pais. Mas eu não consigo dar toda a atenção pros meus pais. Então, eu me sinto culpado por isso. E aí toda vez que eu me sinto culpado, eu diminuo a minha potência, porque eu fico preso no passado. Aí a Sandra falou assim, mas a gente precisa de referências. É bem interessante que, na verdade, o comportamento social, ele deve servir como uma referência. E não como uma imposição. Então, a gente olhar para o comportamento da sociedade deve servir como uma referência. Por exemplo, aí eu vou citar o exemplo que eu falei, da pessoa que gosta, né? Uma mulher, por exemplo, que gosta de mulheres, sente atração por pessoas do mesmo sexo. Existe uma referência social que é assim, pessoas do mesmo sexo não podem sentir atração. É isso, a nossa sociedade está mudando enquanto concepção e ela está sempre em movimento. Mas, né, até alguns anos atrás isso não era verdade. Então, assim, se essa pessoa usa a sociedade como referência, ela vai viver em conflito. E todos nós, cada vez mais, a gente tem que entender que a sociedade ela pode ser uma referência, mas a gente tem que aprender a cultivar a nossa individualidade. A nossa autenticidade. Você fica culpado, mas deve se perguntar, por que você faz isso então? Por que não tem ação? A culpa pode ser um diagnóstico, mas não adianta se não tem ação. Ótimo, Rê. A culpa, na verdade, o sentimento de culpa ela é uma emoção, né? Se ele não for carregado de ação, de transformação, então eu fiz alguma coisa. Eu tô sentindo um sentimento de culpa. Ele pode ser carregado de ação, né? Então, da próxima vez eu vou fazer alguma coisa diferente. A grande questão é que geralmente a gente sente culpa de uma situação que aconteceu e que talvez ela se repita, mas um pouco mais na frente. Talvez ela não vai se repetir agora. Então vamos supor, você traiu alguém. E a traição acontece em diversos níveis, né? Traição não é só homem e mulher, pode ser uma traição numa amizade. Enfim, traiu por algum motivo. A gente erra, né, gente? Todo mundo erra e a pessoa que mais erra somos nós mesmos. A gente erra muito. Então a gente vai lá e faz alguma coisa com um amigo. Fiz, né? Contei uma história que meu amigo me contou, eu contei pra outra pessoa. Contei. Aí depois que acontece tudo aquilo e meu amigo descobre, ele briga comigo e tal, aconteceu. Eu não posso reverter o que foi feito, entendeu? Eu não posso usar a ação. No caso da culpa, eu não posso usar a ação pra reverter o que foi feito. Então, se eu fico no sentimento de culpa, de arrependimento, eu vou ficar ali. Entendeu? Remoendo. Agora, se eu percebo assim, olha, eu fiz isso com lucidez. Eu fiz aquilo. Eu não gostei de ter feito aquilo. Não foi o legal, não era o que eu queria, não é a forma que eu gosto de agir. Da próxima vez eu vou fazer diferente. E eu continuo a minha vida, entendeu? Olha, se eu posso pedir desculpas, olha, desculpa, fiz aquilo, tal, mas eu continuo a minha vida. Então, essa é a questão do quem se arrepende não aprende. A culpa é uma ideia que não é sua, a culpa é uma ideia que foi imposta, é exatamente isso. Então existe uma imposição social de um padrão de comportamento, tá? Que funcionou muito no passado, porque a sociedade é lenta. Então esse padrão de comportamento ele funcionou muito no passado, e ele já não funciona mais hoje em dia, mas a gente é ensinado a agir de acordo com esse padrão. E a gente se fere muito agindo de acordo com esse padrão. Um outro sentimento de culpa que existe muito é assim, o mercado de trabalho ele está se transformando muito. As mulheres estão no mercado de trabalho e aí assim, só que ainda existe aquela concepção de que a mulher é responsável pela criação do filho, né? Então a mulher está no mercado de trabalho e ela sente culpa porque ela não tem o tempo suficiente. Ela não tem tempo suficiente e não terá. E ela será a mãe que ela consegue ser nas horas de trabalho, nas horas livres que ela tiver com o filho. Percebe isso? Então, o sentimento de culpa é alguma coisa que a gente produz dentro da gente. E se a gente produz dentro da gente, como todo estado emocional, todas as emoções a gente produz dentro da gente, só a gente será capaz de mudar esse sentimento. E a gente muda ele mudando o pensamento. Né? Tá estranho, tá mudando a iluminação aqui do celular pra mim. A gente muda ele mudando o pensamento. Que é, eu tô dando o meu melhor. Eu faço o meu melhor. Eu tô buscando a minha verdade. Se eu tô trabalhando, eu tô indo atrás do que eu acredito que é o melhor. Então eu não posso ficar carregado com esse sentimento de culpa.
A sociedade diz uma coisa, mas eu acredito em outra. E é isso, e tá tudo bem. Então, assim, o mercado de trabalho ele tá mudando muito. Então, a gente tá tendo que ter uma atualização na forma de trabalhar. Eu vou dar um exemplo pessoal. Para mim, nunca funcionou a ideia de trabalhar das 9 da manhã às 6 da tarde, né? Ou, enfim, das 8 às 7. Nunca funcionou, porque eu não sou máquina. Eu sempre me senti escravo. Quando eu tive que trabalhar na minha vida das 9 da manhã às 6 da tarde, eu me sentia preso, entendeu? Eu falava, gente, mas eu não sou produtivo exatamente das 9 da manhã às 6 da tarde. Tem dia que eu sou produtivo das 4 da manhã às 2 da manhã. Mas tem dia que eu não vou ser produtivo. E aí o que aconteceu? Eu fui mudando, né, o meu estilo de trabalhar, né? E aí eu, enfim, comecei a fazer home office lá atrás, há muitos anos atrás. E eu era muito carregado pelo sentimento de culpa de quarta-feira à tarde eu tirava livre, porque eu tava cansado, eu precisava descansar. E eu tirava livre. Mas, por que era o sentimento de culpa? Porque a sociedade espera que quarta-feira à tarde a gente esteja trabalhando. É interessante que no final de semana, quando eu trabalho, eu não tenho sentimento de culpa. Nossa, eu deveria estar aproveitando, né? Não tenho. Eu tenho sentimento de culpa se durante a semana, no período que a sociedade está trabalhando, eu não estou trabalhando. Então percebe? É uma inadequação que não faz sentido. E só que hoje em dia, as pessoas estão muito... os psicopatas matam e não se arrependem. Então a culpa é necessária para mudar um comportamento que nos faz mal e faz mal ao outro. É interessante o que a Sandra falou. A culpa não é necessária para a gente mudar. A consciência é necessária para a gente mudar. A compreensão de que o que a gente fez não tá legal. Aí eu vou usar a mesma coisa. Bom dia, Bru. Eu vou usar a mesma coisa aqui sobre a raiva, né? Muita gente advoga, como a Sandra tá falando, pelos sentimentos ruins. Os sentimentos que geram angústia na gente, como se eles fossem o motivo da ação. Então vou falar sobre raiva, né? Um colega de trabalho pode fazer alguma coisa com a gente começa a sentir raiva dele e aí a gente começa a falar, não, eu vou agir para superá-lo. Eu vou ser promovido no lugar dele. E aí essa raiva começa a movimentar a gente começa a trabalhar mais forte, e vai e supera o cara. Então a gente pode olhar assim de fora e falar assim, nossa, a raiva, ela foi responsável pela minha melhora na vida. Mais ou menos. Em primeiro lugar, geralmente, quando a gente tem esse sentimento de culpa, quando a gente tem a raiva, a gente não vai agir só naquela direção. Então, por exemplo, uma pessoa com sentimento de culpa, ela fica deprimida, né? Dependendo do grau desse sentimento de culpa, a depressão é um sentimento... Ela tá muito carregada de sentimento de culpa. Ela fica deprimida. Então, o que acontece? Piora a qualidade de todo o resto da vida. Então piora. Piora a qualidade dos relacionamentos, piora a minha disposição para agir numa determinada direção, piora a minha disposição para corrigir aquele erro, né? Para trabalhar, para ser uma pessoa melhor, para ter novas tentativas. Vou dar um exemplo assim, uma pessoa que trai a outra, uma pessoa que trai a outra. Às vezes ela fica com um sentimento de culpa tão grande que ela não quer nem se relacionar mais. Mas ela só vai conseguir demonstrar que ela consegue ser uma pessoa confiável se relacionando, tendo novas amizades. Então, vamos lá pra raiva. A pessoa que ela tá com raiva, ela pode até agir para melhorá-la, mas geralmente ela também vai querer prejudicar o outro. Então, só aí a gente já vê que é um sentimento de uma via de mão dupla. Que a gente pode melhorar numa direção, mas que na outra direção a gente não vai tão bem. E mesmo que eu use toda a minha energia da raiva, né, para melhorar, ainda assim uma pessoa com raiva chega em casa e trata os outros mal. Então percebe que a gente pode ter um mesmo resultado sem ter um sentimento negativo? E aí a gente volta para a culpa. Eu posso ter o mesmo resultado sem ter o sentimento da depressão, da culpa, que me carrega e me leva para baixo. E eu fico assim, meu Deus, eu não poderia ter feito aquilo. Ou vou usar o exemplo da mãe, né? Se ela carrega esse sentimento de culpa, nossa, mas eu não deveria estar trabalhando. Ela não consegue nem trabalhar direito, nem cuidar do filho direito. Porque no momento que ela está trabalhando, ela está pensando no filho. A culpa, ela tira o nosso pensamento do presente e leva o nosso pensamento para o passado. Mas a nossa capacidade de ação, ela só está no presente. A gente não consegue agir quando a gente está pensando no passado. A gente só consegue agir quando a gente está pensando no presente. Então a gente pode substituir culpa por lucidez. Então percebe que não tem nenhuma relação com o que você falou do psicopata. Porque o psicopata ele não tem a capacidade de analisar com consciência os resultados das ações dele.
Ele não analisa. Ele não consegue perceber o mal que ele tá fazendo. A gente não precisa ter um sentimento de culpa pra perceber que a gente fez alguma coisa que não foi legal. Entende? Ficar remoendo, exatamente isso que a Jayasri falou. A culpa nos diminui ou até pode nos fazer crescer em algumas situações. Em realidade, a culpa nos diminui ou até pode nos... Aí é o que eu tô dizendo. Substituir culpa por lucidez, o que a Lari falou. Então, assim, a gente pode ter um mesmo resultado positivo sem ter o sentimento de culpa. Então, por exemplo, eu como muito e eu tô de dieta. Comi demais e tal. Aí no dia seguinte, que eu percebo, eu posso ficar assim, eu não deveria ter comido tanto. Nossa, eu não deveria. E eu falo pros outros que eu não deveria. Esse sentimento de arrependimento, ele me coloca pra baixo, ele diminui a minha capacidade de ação. Ele diminui a minha energia. Entendeu? Ele diminui. E aí vira uma coisa ruim. Eu preciso ter alta energia pra ter a disciplina pra fazer as coisas que eu quero fazer. Então, ao invés de eu ficar com sentimento de culpa, eu percebo, comi, foi bom ontem, foi bom, comi mesmo, não quero comer mais, porque, né, meu objetivo é outro. Então, é isso, entendeu? A gente não precisa sentir a culpa para fazer a mudança. Da mesma forma que a gente não precisa sentir raiva para nos superar, para nos superarmos. Percebe? Então, vamos nos desapegar dessa coisa, desse fetiche pelo que é negativo, entendeu? Pela emoção que é negativa. A gente não precisa, a gente pode conseguir os mesmos resultados positivos através da consciência, entendeu? Sem nos martirizar. Porque uma emoção negativa, né? Essas emoções que geram sentimentos, que levam a gente para baixo, elas diminuem a nossa potência. A culpa em comer tanto açúcar me fez ter a vontade de cortá-lo de vez. Será que foi a culpa ou será que foi a lucidez, Rê? Será que foi a culpa ou será que foi o esclarecimento? Porque o que eu mais conheço é gente que tem culpa de comer açúcar e que continua comendo açúcar a vida inteira. Entende? Exatamente. Então, assim, comeu muito açúcar, percebi, eu volto. Entendeu? Porque, e geralmente a culpa ela vai gerar uma proibição. Então, assim, eu tenho um sentimento de culpa, é um sentimento tão ruim, eu nunca mais quero sentir aquilo, e aí eu vou lá e proíbo. E eu falo assim, eu nunca mais vou comer aquilo. E aí a proibição gera compulsão, e aí é um ciclo vicioso, em que eu paro de comer durante muito tempo, só que depois eu como muito. Entendeu? Então, assim, a culpa, ela pode levar a gente para um extremo absoluto. Até da falta de reflexão sobre o que a gente fez, a coisa do viés. Então, assim, eu fiz uma traição, né? Vamos falar de uma traição. Uma pessoa que traiu a outra. Traiu um relacionamento. Vamos pensar num relacionamento, ele foi lá e traiu um homem, uma mulher traiu o parceiro. E aí depois percebe, aí se carrega daquele sentimento de culpa. E aí começa a se martirizar. Eu sou horrível. Eu fiz aquela traição. Eu jamais deveria ter feito aquilo, né? Porque quando a gente se culpa também, a gente fala assim, eu sou horrível. Mas, por que será que você traiu? Por que você tava com aquela vontade? De onde surgiu aquela vontade? Porque, gente, a gente, quando a gente trai o outro, geralmente a gente tá traindo o outro pra não se trair. Porque existe a auto-traição também, né? A traição em relação ao nosso próprio desejo, a traição em relação ao a quem a gente gostaria de ser. Entende? Então, assim, o sentimento de culpa, ele geralmente ele limita um pouco a nossa capacidade de esclarecimento. Por que eu traí? E aí, quando eu vou na raiz da questão, do motivo que me levou a agir naquela direção, aí sim eu vou entender os mecanismos. Por que eu não tô tendo tempo pro meu filho? Por que eu tô com falta de paciência? Se eu fico com culpa, eu só percebo, eu tô errado. Eu não sou legal, eu preciso mudar. E aí eu talvez não vou refletir tanto. Quanto mais a gente tiver em paz os nossos estados emocionais, mais clareza a gente terá para interpretar. Eu vou falar para vocês uma metáfora bem interessante, que eu acho que vocês vão ter uma clareza um pouco maior sobre o que eu tô dizendo. As emoções dentro do nosso corpo, elas são simbolizadas pelas águas, tá? A astrologia, ela faz uma correlação entre águas e emoções. Então tudo que a gente sente são as nossas águas internas. Pensa o seguinte, quando você tá num mar e o mar tá revolto, batendo de um lado pro outro, você mergulha, você consegue enxergar direito? Não consegue. Não tem visibilidade.
Quando as nossas águas elas estão turbulentas, a gente não tem visibilidade. E aí a gente age, como tá turvo, a gente age numa... eu preciso ir pra lá, mas eu não tô enxergando, eu vou pra lá. Percebe? Isso é muito importante, gente. Muito. Todas essas emoções, a culpa é um sentimento que mexe muito com as nossas águas internas. Ela fica muito bagunçada. Uma hora eu tô feliz, outra hora eu quero chorar. A raiva é a mesma coisa. Toda vez que a gente cultiva estados emocionais que balançam muito o nosso eu interior, a gente perde a capacidade, a gente perde a visibilidade. Entende? E a gente quer ter visibilidade. Então, a gente precisa desassociar essa relação entre eu sinto culpa e por isso eu ajo. Não. Eu ajo com mais lucidez sem sentir a culpa. Quando eu consigo ter clareza nas minhas emoções. Então, assim, quando eu aceito que eu sou falível, eu erro. Entendeu? Eu fiz alguma coisa, eu fiz errado, tudo bem, vou perceber as consequências das minhas ações para agir diferente. A mesma coisa em relação à raiva, né? Se eu tô com raiva, tá balançando aqui. Então eu posso até agir, mas às vezes vai sair faísca para um lado que não era uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo, vai colher aquilo. Vai colher as consequências da nossa raiva. Então a gente quer cultivar estados emocionais mais serenos. Porque a gente consegue ter uma visibilidade maior sobre as nossas ações quando a gente está com esses estados emocionais mais serenos. Todas as vezes, em qualquer aula que eu vou falar de sentimentos negativos que levam a gente para um estado de depressão, que levam a gente para um estado de arrependimento, que levam a gente para um estado de raiva, existe um apego emocional que a gente tem por não, mas eu tenho que sentir isso. Exatamente porque a gente tem a gente se condiciona, o nosso cérebro, a nossa estrutura celular, ela é condicionável. A gente se condiciona aos estados emocionais que a gente sente com mais recorrência. Então, se eu tenho essa coisa de sentir muito o sentimento de culpa, porque algumas pessoas têm isso em relação à comida, né? Eu como e eu tenho sentimento de culpa. Eu como e eu tenho sentimento de culpa. Eu como, isso se torna uma coisa tão recorrente em mim que eu fico apegado a isso. Que eu fico apegado a esse sentimento. Até tem a questão aqui que a Jayasri falou assim, do sentimento ruim associado a um relacionamento. A gente se apega aos sentimentos que a gente mais sente, às coisas que a gente mais sente. O nosso corpo, ele se acostuma com aquilo. E aí quando chega alguém e fala assim, não, mas a gente não precisa sentir isso. Sempre tem um apego. Mas a gente pode se libertar. A gente pode ter ações construtivas e positivas sem ter que cultivar emoções negativas. Pode. Bom, vou passar para um outro tópico agora, mas falando sobre a mesma coisa. Então, quem quiser mandar aquele avião para chamar outras pessoas para cá, esse é o momento. A gente vai falar agora sobre o julgamento em relação às outras pessoas. Para o contrário, também é verdadeiro. E isso, Dedé falou um negócio importante aqui. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente condiciona o nosso corpo a não sentir mais culpa, eu comi açúcar, comi mesmo, foi ótimo, adorei. Comi açúcar. No outro dia eu vejo que eu engordei mais, que a minha energia não tá legal. Nossa, eu acho que açúcar não faz tão bem assim. E aí a relação, ela se transforma, ela sai de uma relação de amor e ódio, porque o oposto do amor é o ódio. Eu odeio açúcar. E ela passa para um patamar de compreensão. Fiz errado. Traí a pessoa que eu gostava. Fiz errado. Por que eu fiz errado? Eu não sou a pior pessoa do mundo porque eu fiz isso. Entendeu? Porque acontece, né? A gente não é a pior pessoa do mundo porque a gente errou. E aí a gente, com clareza, a gente consegue mudar. Com clareza, com compreensão. E aí quando a gente começa a cultivar também os estados emocionais positivos, gratidão, contentamento, começa a rir dos nossos erros, né? Ontem enchi a pança de açúcar, kkkk. Acontece, né? Aí eu também começo a me viciar por esses estados emocionais. E aí é o condicionamento contrário. Bem sutil. É o condicionamento contrário. A gente é acostumado a sentir, a gente é condicionado desde novo a sentir o sentimento de culpa. Que é, a gente fez alguma coisa que desagradou os nossos pais, e eles falam assim, tá errado. Tá errado. E a gente sente culpa por a gente agir contra o que eles esperavam da gente.
Então a gente se condicionou a isso. Tudo que a gente tá condicionado, vai falar pra uma pessoa que tá viciada em droga que ela tem que parar de tomar droga. Sempre que eu falo sobre álcool, com muita gente, eu falo assim, olha, o álcool não é tão legal assim, nossos ânimos, a gente tá viciado em estados emocionais que não trazem, que não são construtivos pra gente. Entende? E a gente consegue se condicionar a outros estados emocionais muito mais construtivos, muito mais que geram coisas positivas pra gente e que a gente consegue agir com mais clareza. E aí vem a gente julga as outras pessoas, né? Porque assim, o que é o julgamento da sociedade em relação a nós mesmos? São as outras pessoas nos julgando, né? Então, de um lado, a gente tá no papel de vítima. Eu tô sendo julgado pela sociedade, né? Então eu me sinto mal porque eu fiz alguma coisa contra a vontade social. Eu me sinto mal porque eu gosto de pessoas do mesmo sexo. Eu me sinto mal porque eu sou homem e sou uma pessoa sensível. A mulher se sente mal porque ela não tem tempo pros filhos. Esse é a gente no papel de vítima. E existe o papel em que a gente é o juiz, né? Em que a gente tá do lado da sociedade. Então, por exemplo, a gente conta aqui uma história pra vocês de uma amiga minha que ela foi lá e traiu o namorado dela. O que muita gente fala, né? Quando a gente vê do lado de fora assim, nossa, é uma vagabunda, né? Não poderia ter feito isso, fez errado. A gente julga muito as outras pessoas também, baseado no que a sociedade espera. Então, a mulher que não tá tendo... A gente vê, né, uma mãe criando um filho e ela vai lá e é ríspida com o filho, tá sem paciência. Nossa, tá vendo? Aquela mulher ali, olha como é que ela trata o filho dela. A gente julga muito. Ou então no relacionamento, né? Nossa, olha como é que o marido trata a mulher. Que absurdo. Percebe? A gente julga muito as outras pessoas também. Vamos falar sobre relacionamento primeiro. A gente vê um ato, né? O marido sendo ríspido com a mulher. Isso não significa que ele não é um bom marido. Isso não significa que ele não é um marido excelente, maravilhoso. Não significa. Isso significa que naquele momento ele estava sem paciência com ela. Mas a gente vê as coisas do lado de fora e a gente julga. A gente não tem capacidade para julgar uma relação entre duas pessoas olhando do lado de fora. Não temos. Então já começa aí. A gente não tem capacidade para julgar um relacionamento entre uma mãe e um filho olhando do lado de fora. Não temos. Não é porque ela tem menos tempo para cuidar do filho ou porque ela foi sem paciência em algum momento que ela não é uma super mãe, uma mãe incrível. A gente não tem essa capacidade. Então, existe o julgamento que a gente faz em relação às outras pessoas. O tempo todo a gente está julgando. Então, eu citei aí a traição, né? Do marido e da mulher. A gente não tá dentro do relacionamento para saber o que aconteceu ali dentro. Teve um exemplo bem interessante agora que eu vou falar de uma influencer que é a Gabriela Pugliese. Ela, talvez algumas pessoas aqui conheçam ela, talvez as pessoas não conheçam ela. Ela é uma blogueira fitness, né? Colocaram um rótulo. E aí no meio da quarentena, ela tem, sei lá, uns 4 milhões de seguidores. E aí no meio da quarentena, ela fez um vídeo em que ela tava super bêbada. Ela fez uma festa na casa dela, sei lá, reuniu algumas pessoas ali na casa dela. E aí ela olha pra câmera super bêbada e fala assim, foda-se a vida. Pronto, cancelaram ela, foi assim... As redes sociais se mobilizaram pra falar mal dela. Né? Pra julgar. O tempo todo a gente tá julgando. E aí julgaram ela e, nossa, que absurdo, que ela é muito falsa, foda-se a vida. E ela tá ali todo dia treinando e falando que ela ama a vida, mas ela é uma mentirosa, porque foda-se a vida, ela é uma folgada. Para tudo. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Toda vez que a gente faz um julgamento, a gente tá errado. Gente, anota isso. Toda vez que a gente faz um julgamento, a gente tá errado. A não ser que a gente seja juiz e que a gente tem que julgar de acordo com as leis, a gente geralmente vai estar errado. Porque um juiz, o que ele faz? Ele reúne o máximo de informações possíveis para fazer aquele julgamento. E a gente não. A gente julga sem ter nenhuma informação. A gente viu um negócio ali na rede social e a gente julga. Então, assim, no caso dela, ela tá certa de fazer uma festa na quarentena? Não, não tá certa. Errou ali, não tá certo. Empatia, exatamente isso que o Marcelo falou.
Eu vou falar, Érica, sobre o homem ser grosseiro com a mulher. Muitas vezes a mulher é grosseira com o homem, tá? E nenhum dos dois tá certo. Nenhum dos dois tá certo, né? Nem a mulher ser grosseira com o homem, nem o homem ser grosseiro com a mulher, nem a mulher ser grosseira com a criança, nem a criança ser grosseira com a mulher. Nada tá certo. Mas vamos falar assim sobre o caso dela, né? Então ela tá certa de ter feito a coisa na quarentena? Não, não tá certa. Ela tá certa de ter falado foda-se a vida ali na frente do celular? Não sei. Quem aí bebe álcool e já ficou bêbado sabe que bêbado fala porcaria, né? Então assim, ela tava bêbada e falou uma porcaria. Quem não ficou bêbado e já falou porcaria? Eu já fiquei bêbado e falei porcaria várias vezes. Só que se eu tivesse sendo filmado... Ah, não, mas ela é uma figura pública. Gente, antes de ser uma figura pública, ela é um ser humano. Eu tô citando ela, mas pra gente reconhecer qualquer pessoa que a gente vê aí, um ator, uma atriz, que a gente vê e julga, entendeu? Ah, o fulano de tal apareceu que ele traiu a mulher com 5 outras mulheres. Não podemos julgar, a gente não sabe as motivações daquela pessoa. A gente não sabe. E a gente julga baseado no comportamento social. De acordo com a sociedade, não pode trair. Mas e se os dois tinham um acordo de traição? De um relacionamento aberto? A gente julga até isso, né? O relacionamento aberto. Uma mulher que sai ficando com vários homens, que ela quer ficar com vários homens, qual o problema? Entende? Então, assim, no caso dela, da Gabriela Pugliese, que é o que a gente tava falando, quem nunca ficou bêbado e falou porcaria? Né? Várias pessoas, todo mundo, né? Todo mundo que já bebeu já ficou bêbado e falou. Mas a gente olha pro outro e a gente julga. E muitas vezes o julgamento, ele tá muito carregado de auto-julgamento. Quanto mais a gente julga o outro, mais a gente é capaz de se julgar. E o exercício do não julgamento é um exercício precioso, porque é mais fácil a gente perceber a gente julgando o outro, porque geralmente a gente vai emitir, a gente vai falar, eu sento ali na mesa, nossa, vocês viram o que aquele fulano fez? Que a Gabriela Pugliese fez? Que absurdo, é uma folga. Nossa, olha, eu tô julgando. Então eu paro. É mais fácil a gente perceber que a gente tá julgando o outro do que a gente se julgar, porque a gente se julgar é silencioso, é aqui, ó, é martelando, dentro da nossa própria cabeça. Então, aí a gente entra no como, né? Como que eu faço pra me julgar menos? Julgue menos os outros. É a gente se perceber julgando o outro pelo comportamento que ele tem e tal. A partir do momento que a gente se percebe julgando o outro, a gente pode cortar o mal pela raiz. Porque quando a gente julga, a gente exige que o outro se adeque aos padrões sociais. E a gente proíbe o outro de ser quem ele realmente é. Percebe? A gente não quer fazer isso. A gente quer que o outro... A gente se incomoda no outro que tá dentro da gente. Exatamente isso. A gente quer que o outro seja ele mesmo. E ele sendo ele mesmo, ele vai cometer erros. Porque só não comete erro quem tá morto. Quem tá vivendo vai cometer erros. E quanto mais a gente for quem a gente é, mais a gente vai cometer erros. Porque a gente vai estar experimentando um novo caminho. Entende? Então, quando a gente aprende, e esse é um exercício... todos os dias, a cada momento, a não julgar mais os outros, a gente vai aprender a não se julgar. E aí, não nos julgando, a gente aprende, a gente começa a se libertar, a nos libertarmos desse sentimento de culpa. Analisando e compreendendo os erros dos outros, aprendi a entender os meus. É isso, Agnaldo. Bem legal. A gente pode ter um olhar compassivo em relação ao outro, independente do que ele fez, entendeu? Independente. Como a gente não tem toda a informação para fazer um julgamento, a gente não julga. Aí tem a questão assim. Aí tem uma questão que o Luiz falou, né? Só não podemos aceitar erros recorrentes. Em relação a gente mesmo, não. Mas em relação ao outro, ele tá na vida dele, entendeu? Ele tem as motivações dele, ele tem os acordos dele. A gente não precisa conviver com uma pessoa indefinidamente pro resto da vida, né? Se o outro cometeu um erro com a gente achou que não foi legal, a gente conversou, entendeu, tá? O outro continua cometendo, talvez não é mais pra gente estar se relacionando com aquela pessoa, né? Mas enquanto a gente tá se relacionando com aquela pessoa, a gente tem alguma coisa a aprender com aquela pessoa. Enquanto a gente tá ali naquela relação, a gente tem alguma coisa pra aprender. A partir do momento que a gente não tiver mais nada pra aprender, a gente consegue se libertar daquela relação.
Então é um processo, né, de construção diário, de aprender a não julgar mais os outros. Então, aí eu citei só o exemplo da Pugliese para encerrar, né? A gente não sabe, gente, as motivações dela, a gente não julga. Você não quer mais seguir a pessoa, não segue a pessoa, não tem problema. Mas daí a falar que ela é uma pessoa ruim por causa disso e daquilo, tá errado isso. Para ajudar o outro e aprender, precisamos nos desprender do julgamento e da culpa. É exatamente isso. A gente consegue aprender melhor sem o sentimento de culpa. A gente consegue aprender melhor sem o julgamento. Porque as nossas emoções elas ficam mais calmas. Inclusive em relação à comida, né? A gente tem a Jana, por exemplo, a nutricionista, tá aqui, inclusive em relação à comida. Se a gente fica sentindo culpa porque a gente come açúcar, se a gente fica sentindo culpa porque cada um tem o seu processo de aprendizado, tá? Tem gente que vai evoluir através da culpa. Mas a gente não precisa evoluir através da culpa. É isso que eu quero dizer. É a mesma coisa assim, a gente pode evoluir através da dor ou através do amor. Evoluir através da dor é evoluir através da culpa. Eu sinto culpa, me leva lá pra baixo. E aí eu não quero mais. Eu sinto culpa, me leva lá pra baixo. Mas eu posso evoluir através da compreensão. Eu fiz, foi bom. Eu comi açúcar porque eu quis. Eu comi muito ontem porque eu quis comer muito. A partir do momento que eu percebo isso, olha, mas teve consequências, né? Tô com menos energia hoje e tal. Eu vou aprendendo a evoluir através do amor e não através da dor. Não através da culpa. Quanto mais culpa a gente sente, mais a gente julga os outros. Porque a gente quer que o outro sinta essa emoção negativa que a gente está sentindo. Porque os nossos relacionamentos são espelhos, né? A gente vê a gente já falou sobre isso no passado. Que a gente usa as outras pessoas como espelhos pra gente entender o que se passa dentro da gente mesmo. Da mesma forma como eu olho ali no espelho, eu viro de costas, eu olho meu rosto, pra eu me conhecer, eu uso os relacionamentos pra espelhar o que tá dentro de mim mesmo. Então, se eu sinto muita raiva nos meus relacionamentos, é raiva que tá tendo dentro de mim mesmo. Então, quando eu sinto muita culpa, eu julgo os outros. Porque eu quero que o outro sinta a minha culpa, pra eu ver espelhado aquilo. É tão bom ver o erro do outro e conseguir, ao invés de julgar, tentar entender o motivo da pessoa. Mari, isso é muito precioso. Isso é muito precioso. A gente perceber, eu vou usar o exemplo da Pugliese, né? A gente perceber assim, nossa, ficou bebaça, falou porcaria ali. Putz, já tive uma fase também que eu bebia e falava porcaria. Deve estar passando por algum momento ruim ali da vida dela, né? Tomara que ela saia dessa. Tomara que ela saia. Mas ainda assim eu não sei, né? Se ela tá passando. Mas deve estar passando por um momento ruim. Então, isso é gente, conforta a alma. A gente conseguir olhar para as outras pessoas sem julgamento. Conseguir olhar para a mulher divorciada, né? Que existe ainda muito preconceito e falar assim, nossa, que bom que ela saiu de um relacionamento que talvez não fosse tão legal para ela. E aí, gente, quando a gente volta pra gente mesmo, quando a gente consegue olhar para nós mesmos com esse olhar compassivo, do tipo, eu fiz e tá tudo bem. Tá tudo bem, eu fiz, não gostei das consequências, mas tá tudo bem. Outro dia eu tava conversando aqui sobre um exemplo de exatamente isso, uma mulher que se divorciou do marido pra se casar com outro cara, e aí quando ela se divorciou, né, se apaixonou pelo outro, quando ela se divorciou, o amante, né, que não era nem amante, mas enfim, o cara falou assim, não, na verdade era amante, ela traiu. Não, eu não queria que você se divorciasse, eu não quero me casar. E aí, enfim, ela ficou sem os dois. E aí, o que acontece? Um sentimento de culpa absurdo, né? Primeiro, as pessoas olhando de fora e falando, bem feito, tá vendo? Foi fazer aquilo. Então, assim, que horrível, né? A gente já transportando pra pessoa um sentimento negativo pra ela, que vai piorar a qualidade da vida dela. E aí tem o sentimento de culpa dela, de falar assim, nossa, eu fiz o maior erro da minha vida. Não foi o maior erro da sua vida. Não foi. Porque a gente tá onde a gente deveria estar. E é exatamente esse erro que vai levá-la para uma outra direção. Entende? A gente pode mudar a direção da nossa vida sem ficar com sentimento de culpa. Quando eu fico com culpa, eu fico com arrependimento. Ou seja, eu fico preso no passado. E aí vem todo o fetiche envolvido com esse sentimento, né? Esse cultivo do sentimento negativo. Eu não deveria ter feito, eu sou super vítima. E que horrível. E não, assim, olha, eu fiz. Eu tô sentindo, né? O rompimento tá doendo. Eu tô sentindo dor pelo rompimento. Mas eu fiz o que deveria ter sido feito. Porque pensa se essa pessoa ela não rompe esse casamento, mas ela convive pro resto da vida com esse sentimento de dúvida. De dúvida. Nossa, será que eu deveria estar aqui com essa pessoa? Ou será que eu deveria estar com o outro?
A dúvida, ela corrói, gente. Só que quando a gente quer eliminar a nossa dúvida, a gente testa. E muitas vezes quando a gente testa, a gente erra. Só fazemos isso quando a gente para de nos julgar e nos cobrar. Se conhecemos o outro quando passamos a nos conhecer. Então, é isso aí, Julie. A gente consegue o mesmo resultado sem a culpa. Então, e aí entra aquela questão do desenvolver amor dentro da gente. O foco é no que você levou e não no que você deixou. Exatamente isso. O foco é assim, eu comi muito. O foco é assim, comi muito. Quais são as consequências disso? E não no arrependimento pelo fato do que aconteceu já no passado. A gente não muda o passado, né? E aí, à medida que a gente vai cultivando mais amor próprio, mais compaixão, autocompaixão, quando a gente erra e a gente fala assim, tudo bem, eu errei. Entendeu? Tudo bem, eu errei. Porque eu sou falível, eu erro mesmo. E tá tudo bem errar. É normal, é legal errar. Eu errei. Errei feio. Errei. Tudo bem. A gente começa a aceitar que o outro pode errar também. E aí a gente começa a cultivar mais amor internamente. E com mais amor internamente, a gente começa a ver mais amor refletido nas outras pessoas. E aí, eu até escrevi assim, como minimizar a culpa? Reconhecendo os seus desejos, anseios e fazendo as pazes com eles, mesmo quando eles vão contra a moral social. Reconhecendo os meus desejos, os meus anseios. Às vezes, por exemplo, existe a gente percebe assim que o padrão estético, por exemplo. Às vezes a gente quer ser magro, né? A pessoa quer ser magra, quer ser forte, e aquilo lá vai ferir quem a gente realmente é. E a gente sente um sentimento de culpa dessa inadequação. A sociedade espera que eu seja magro, mas pra mim, o que funciona não é isso. Entendeu? Então, eu não quero viver sempre nesse sentimento de dualidade em relação assim, eu tô sentindo isso, mas eu não posso sentir isso. E nos relacionamentos isso acontece muito, né? Por exemplo, assim, a pessoa se casa e ela tem que parar de sentir desejo e atração por outra pessoa. Gente, isso não é verdadeiro. Vamos combinar, ninguém fala muito sobre isso, mas isso não é verdadeiro. A gente vai continuar sentindo atração por outras pessoas. Por que diabos a gente vai deixar de sentir? E o sentimento de culpa associado a isso é o que leva à traição. Porque, às vezes, né, vou citar um exemplo de uma mulher que ela se casa e ela começa a sentir, ela sente atração por outras pessoas. E aí ela reprime aquilo, ela não fala sobre aquilo. Ela não conversa com ninguém. E aí gera compulsão e aí ela vai descontar em alguma coisa. E aí, às vezes, acontece a traição, entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente começa também a aceitar os nossos desejos e começa a falar sobre eles, às vezes, o relacionamento, por exemplo, quanto mais a gente fala, a gente expressa quem a gente realmente é, sem ter vergonha de ser, melhor será o relacionamento, mais evolui. Às vezes o marido, ele fica, ou a esposa fica com super receio, mas um dia ela vai decidir falar. E aí é um alívio, porque o marido fala, eu também sinto. O que a gente vai fazer com isso? Será que vamos viver uma fantasia com outra pessoa? Será que a gente, ao invés de viver uma fantasia com outra pessoa, a gente fala sobre isso? Ou será que não? Ou será que... Entendeu? Existem várias modalidades. E o relacionamento, ele também está passando por um processo de evolução, porque como a sociedade evoluiu e a gente está cada vez mais... E como a nossa sociedade evoluiu e a gente está cada vez mais buscando essa individualidade, a gente está cada vez mais indo atrás de quem a gente realmente é, né? A gente está na era de Aquário agora, é uma era assim, cada um tem a sua própria individualidade, cada um é de um jeito, então não adianta a gente falar em padrões sociais, esquece, gente. Essa coisa de usar os padrões sociais como uma referência, existe uma referência que está aqui dentro, entendeu? Que é a nossa verdade. Quando a gente expressa a nossa verdade, a gente não vai fazer mal para os outros. Pelo contrário, a gente vai fazer bem para as outras pessoas. E aí, só que aí, quando a gente vai expressar a nossa verdade, a gente consequentemente vai contra os padrões. E a gente tem que começar a ter mais coragem para falar, para expressar os nossos sentimentos, entendeu? O que eu tô sentindo? Conversar para elaborar, a Ana falou. O diálogo é muito importante para isso. E como muitas vezes os nossos julgamentos eles estão relacionados dentro dos nossos relacionamentos, né? O diálogo transparente dentro dos nossos relacionamentos é muito importante. A gente não precisa sentir culpa por estar sentindo alguma coisa. Não, eu tô sentindo.
O que eu posso fazer, né? Eu tô sentindo isso, então eu falo sobre o que eu tô sentindo com o meu parceiro, com a minha parceira. E aí vamos ver o que a gente faz em relação a isso. Legal? Fez sentido? Eu sei que às vezes falar sobre a culpa, né? Que nem viver no padrão é viver preso. É exatamente isso, Rei. Eu sei que às vezes falar sobre a culpa, falar sobre sempre, né? Sempre que a gente vai falar sobre sentimentos que a gente tá apegado, rola uma coisa assim, não, mas dá pra eu quero continuar vivendo com isso. Não quer. O que a gente quer é ser feliz, 100% do nosso tempo. E aí, gente, felicidade, não vamos confundir felicidade com euforia, tá? Vão ter dias que a gente vai acordar desanimado? Terão, mas ainda assim a gente pode estar feliz, mesmo nos dias que a gente acorda sem energia, que a gente tá querendo só ficar na cama, a gente pode estar feliz. Felicidade é um espectro por onde oscilam as nossas emoções, um espectro curto, em que a gente nem vai muito lá em cima, na euforia, e aí, consequentemente, a gente não vai muito lá embaixo. Entende? Então dá sim, é verdadeiro isso, amigos, é verdadeiro. A gente consegue ser feliz o tempo todo. A gente consegue, mas felicidade não é euforia. Felicidade é isso, ó. Tem dias que eu acordo, ontem, por exemplo, eu acordei, nossa, eu não queria nem conversar. Tava só querendo ficar calado e tal, mas eu tava feliz, entendeu? Então, assim, a gente pode viver os momentos de introspecção cultivando sensações positivas dentro da gente, mesmo quando a gente comete um erro. Mesmo quando a gente comete um erro, entendeu? Mas aí, e quando que a gente percebe isso? É um pêndulo e a paz tá no centro. Acho que a paz, é isso aí, Ju, acho que a paz, ela tá exatamente na oscilação, na verdade. Mas se o pêndulo vai muito pra cá, ele perde o ritmo. Então a gente quer estar aqui, ó, tan, 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 e a gente sente paz nesse espectro, por onde ele tá oscilando. Acho que poderia ter mais um dia de live na semana de manhã. Legal, gente. Obrigado, Lari. Então, ó, terça-feira que vem, às 7 horas, teremos a live de manhã. Vamos ver, vamos estudar essa coisa de ter mais um dia de live de manhã. Eu acho legal. Pena, hoje a transmissão foi fraca devido ao local que estou. Mas eu vou deixar salvo, tá, gente? Eu vou deixar salva a live. Então, quem quiser assistir depois, assiste. Obrigado demais pelas contribuições de vocês, pelo que vocês falaram aí. Toda vez que eu penso num tema, né, eu me preparo aqui e... Legal, Ciro, Maria, Fabrice. Eu me preparo aqui com algumas coisas, mas aí sempre surgem, né, os questionamentos, as frases, e aí eu vou aprendendo muito com todo esse processo também. Então, obrigado vocês. Gente, me ajudem a divulgar essa live pra gente aumentar o número de pessoas, pra fazer mais sentido. A gente aumentando o número de pessoas, acho que faz sentido também a gente aumentar mais um dia. E é isso. Obrigado mesmo pela participação de vocês. Na terça-feira que vem, às 7 horas da manhã, tem live, tá? Eu mandei, da última live, eu mandei o bônus para todas as pessoas que me mandaram o eu quero, a hashtag eu quero. Enfim, eu não pensei num bônus agora para essa semana, mas acho que a gente poderia ter, né? Eu vou pensar num conteúdo, então, pra essa semana. Vou pensar num conteúdo pra mandar pra vocês que participaram da live. E ao invés de mandar a hashtag eu quero na minha mensagem, no meu inbox, no meu DM, né? Que ficou pra mim ficou um pouco confuso, ficou difícil. Eu vou colocar na minha bio, eu vou colocar agora o contato do WhatsApp. Então você me manda lá no WhatsApp, manda eu quero, tá? Então você vai entrar na bio, vai estar lá assim, WhatsApp. Eu vou colocar terminando aqui, eu vou criar o link já e vou colocar. Então, você me manda lá, eu quero, no WhatsApp, tá bom? O número vai estar lá. Aí vai ficar mais fácil pra eu mandar. Então vai ter uma surpresa dessa live de hoje também. Me manda lá no WhatsApp, eu vou criar o eu quero, vou criar o link do WhatsApp lá na bio, agora, tá bom? Gente, brigadão, viu? Boa semana pra vocês, boa terça-feira. Vamos cultivar cada vez mais emoções positivas em relação às outras pessoas também. Toda vez que a gente se perceber sentindo uma raivinha de alguém, a gente tem ali uma oportunidade de desenvolvimento. Beijos, beijos. Fui!